Espíritos familiares, como agem em nossas vidas? Primeiro, nós vamos entender algumas coisas que são muito importantes. O que são espíritos familiares, né? Temos que primeiro entender o que são. Espíritos familiares são espíritos que estão na nossa família, estão entre nós. Quando eu falo nós, eu estou falando de forma genérica, tá, gente? Graças a Deus. Nós temos que entender que nós somos a pirâmide. A partir de nós, há um sem número de seres humanos para cima de nós. Faz assim, ó, pai e mãe, avós paternos, avós maternos, bisavós paternos. Vai fazendo essa conta de baixo para cima, você vê quantos seres humanos tem atrás de você, ou precedendo você em 10 gerações. Faz a conta para ver quanto é que vai dar isso aí. Vai dar centenas de pessoas. Você acha que lá na quinta, na sexta geração, né, no teu pentatavô, né, porque aí vem o pessoal falar tataravô, tataravô, no seu tetra, no seu penta, né, a forma correta de você, a forma ordinal, então, da ordem. Então você, quando chega lá na quinta geração, você não conheceu os seus predecessores na quinta geração, você não sabe o que eles fizeram. O Brasil era um Brasil totalmente do interiorano, cheio de crenças, cheio de coisas que a gente nem sabe como funcionava, cheio de idolatria, cheio de feitiçaria, sabe? Cheio de coisas que a gente não sabe dos nossos avós. E aí a gente pensa assim, não, a vida hoje é uma. A vida hoje para nós é uma. A vida para eles é outra. Eu tenho família no interior e vim de família do interior de Minas. Eu acabei de falar de Mariana, Cachoeira do Brumado, aquela coisa toda lá atrás. Sim, Rômulo, também, isso aí. Espíritos familiares não quer dizer que eles são seus parentes, significa que eles estão na sua família há muito tempo. Então vamos lá, vamos entender isso aqui de forma ampla. O que são espíritos familiares? É isso que a gente precisa entender, tá? Você vai olhar e pense que você veio de muitas famílias lá atrás. Você veio de muitas pessoas que te antecederam. Não há separação de gerações, tempo e espaço. Deixa eu voltar aqui. Quando você pensa em... Não há separação de gerações, tempo e espaço são contínuos no invisível. Ou seja, olha só, essa questão de tempo e espaço que você acha que... não, mas como pode? A Bíblia diz que Deus não vai cobrar dos filhos os pecados dos pais. Gente, o que é estudar a Bíblia? Estudar a Bíblia é fazer perguntas. Aliás, todas as matérias que você for estudar, e quando você não entendeu o conceito, faça a pergunta ao enunciado. Faça uma pergunta ao que você está lendo. Primeira coisa que você tem que perguntar: quem não cobra dos filhos os pecados dos pais? Quem disse que não cobraria nos filhos? Isso aí, Johnny, hermenêutica. Faça a pergunta ao texto. Quem não perdoa e quem perdoa, quem vai cobrar e quem não vai cobrar o pecado dos pais nos filhos? Deus. A Bíblia não diz: o diabo não cobrará dos filhos os pactos dos pais. Você já tem esse texto na Bíblia? Há esse texto na Bíblia? E o diabo não cobrará dos filhos os pecados dos pais. Com Cid Moreira, de fundo, musiquinha assim, legal. Você tem esse texto? Não, não tem esse texto na Bíblia. Deus não cobra, mas o diabo cobra. Entenda, espíritos malignos, eles dependem da humanidade, eles dependem do ser humano. Eles dependem da vivência com o ser humano. Então, vamos entender uma coisa. A resenha de hoje, de quinta, vamos falar sobre isso. Vamos bater sobre a questão maldições hereditárias, heranças espirituais, porque abrange todas as áreas, né? O cristão, já batemos aqui, temos falado sobre isso, conceito nosso aqui de batalha e cura, que cristão não tem maldição hereditária. O cristão, ele tem heranças familiares, heranças espirituais que ele precisa quebrar, precisa anular. Por quê? Porque, infelizmente, nós não viemos do nada. Viemos e temos uma árvore genealógica. E aí o que acontece? Nós temos os antecedentes e os predecessores. Você tem pai e mãe. E nessa de pai e mãe, você tem justamente aqueles que
estão com você e você não sabe muitas coisas que estão lá atrás. O que passou do seu avô paterno para o seu pai? O que passou da sua avó materna para sua mãe? E aí você vai entender que tudo isso vai culminar em você. Tudo isso culmina em você. Sim ou não? Muitas coisas são genéticas. E há uma situação que eu estou estudando, não tem ainda como... Não adianta eu... Algumas coisas carecem de prova e melhor estudo, e melhor compreensão. E algumas coisas para mim têm sido novidade com a tecnologia. Como a Bíblia é poderosa. E eu fico assim estupefato, e algumas coisas eu não posso falar aqui, porque como é uma resenha, está aberto para todos ouvirem, verem, julgarem, e sem talvez esperar a gente explicar ou falar de forma correta, até mesmo nos massacrarem. Mas eu estou chegando a uma conclusão através de estudos científicos, bíblicos, metafísicos, e até mesmo com o auxílio de alguns médicos, que é claro, eles não vão entrar na minha, porque a minha é uma área espiritual, de batalha espiritual, no contexto profético, e nenhum deles vai bancar as minhas teses, mas vão me ajudar muito. O que acontece conosco, e eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Se Jesus não salva a humanidade, nós esquecemos, a gente para de falar sobre uma questão interessante. Lá atrás, Adão, Eva, nós temos duas gerações. A geração de Caim e a geração de Abel. Mas Abel não teve geração. Por quê? Abel, a Bíblia não diz que Abel fora casado, muito pelo contrário. A Bíblia vai mostrar a geração de Caim. A geração de Abel foi substituída por Sete, né? Um que veio substituir Abel. E é claro que Cristo levou sobre si todas as maldições, todas as nossas enfermidades, até maldições familiares, maldições antepassadas. Mas, e preste atenção, nas trevas, é que a palavra satanismo é como falar crente. Quando você fala assim, os crentes, quem são os crentes? Quem são os crentes? No satanismo, quem é o satanismo? Quem são os satanistas? Então, de forma generalizada, a gente fala assim, no satanismo, há pessoas que têm uma predisposição genética, e eu não vou aprofundar aqui, porque eu careceria de ter slides para mostrar para vocês a minha tese, né? a minha tese, a minha proposição de entendimento aqui. Por que você vai ver que Levi, a tribo de Levi, passou a ser a tribo de sacerdotes? E por que Pedro, lá em 1 Pedro 2,9, para nós que recebemos Jesus, assim, vós sois, porém, a nação santa, a raça eleita, o povo de... Ele está nos comparando com os levitas. Pedro, escrevendo aos Romanos, que aquela carta possivelmente vai para Roma, de Roma ia para todas as outras igrejas. Paulo está nos dando uma Pedro está nos dando uma percepção de uma comparação judaica com os levitas. Vós sois, pois, a nação santa, e também com Israel, o novo Israel de Deus. Seria um enxerto em Abraão. A nação santa, a raça eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus, o sacerdócio real. Então, o que vai acontecer? O que você vai ver? Por que os filhos de Abraão, apesar de todas as loucuras, as maluquices, têm bruxaria? Gente, há uma propensão genética em povos. Eu tenho estudado muito sobre a antropologia dos povos e tenho estudado a genética dos povos também, com estudiosos, doutores, pós-doutores, inclusive ingleses, americanos. Estou afiando meu inglês para poder entender melhor algumas propostas de ensino desses arqueólogos, sociólogos, antropólogos, e eles falam uma coisa interessante. A chegada do homem até as Américas, aquela questão toda do DNA, que você vai ver do chinês, do japonês, do coreano, do tailandês, e dos índios, chamados índios, povos indígenas aqui no Brasil, né? Então ele está falando o seguinte, há povos, por exemplo, você vai ver os povos do Oriente, os filhos de Abraão, eles têm uma propensão e uma definição genética para a riqueza e para a guerra. Já notou isso?